Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção, a autocorreção do PET volume 3. Hoje vocês vão abrir o plano de estudo doutorado no navegador e no outra página do navegador vocês vão abrir o formulário que eu enviei para vocês colocarem a resposta, só as respostas. Tem que colocar aqui o seu login, colocar o seu e-mail institucional para que você possa virar as páginas. Então, aqui no formulário, você vai colocar apenas as respostas. Então, a gente tem duas janelas abertas, do formulário e o do plano. Vamos olhar aqui no plano, né, quais foram os assuntos e quais são as questões que esperam sua resposta. Nós vamos adiantar esse trabalho porque o prazo já está apertado para entrega e nós não queremos que nenhum aluno deixe de entregar. Então, a autocorreção é para ajudar a tirar dúvidas sobre as questões que precisam ser respondidas. Nessa primeira semana, o assunto foi teatro, uma introdução muito leve sobre os acontecimentos cênicos, figurinos e cenários. Então, preste atenção apenas no figurino e no cenário, no que está ali na cena, certo? Figurinos, vocês sabem, são as roupas que os personagens usam que ajudam a traduzir e interpretar suas personas, suas personalidades. E o cenário é a decoração do ambiente, que também vai ajudar a entender a peça, porque vai decorar de acordo com o tempo, com a época em que acontece. Flávio de Carvalho foi um grande figurista, coreógrafo brasileiro que ajudou a desenvolver o teatro no Brasil. Então, vocês também aprenderam sobre ele. Aqui nas atividades, nós temos 3 questões. A primeira questão traz assim: observe a cena. A cena é uma releitura do clássico Romeu e Julieta de William Shakespeare. Então aqui você vai observar o cenário, a fachada da residência, do palácio, que demonstra um pouco a época em que aconteceu, e os personagens do Maurício de Souza, Mônica Cascão, o Cebolinha, que estão no lugar dos verdadeiros personagens Romeu e Julieta. Então, aqui na primeira questão, o que você identifica nesta cena? Observe os elementos cênicos. Então, você vai observar, né, o que está decorando esse espaço e como estão vestidos os personagens. E aí você vai escrever aqui, só isso, tá? A decoração e o figurino, que é que você vê. Aqui na segunda questão, você vai entrar um pouco nesse mundo e ele está pedindo aqui para que você faça, né, um personagem e coloque uma roupa, um figurino para esse personagem. Também é uma resposta pessoal, você vai desenhar como você conseguir desenhar, seja um palitinho ou um desenho de cópia, né, de modelo vivo, depende do seu nível, mas faça o desenho que você conseguir e coloque algumas roupas nele, um figurino que possa trazer uma ideia para a gente se ele é jovem, se ele é velho, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é magro, se ele é gordo, né? A roupa fala muito sobre essas características da pessoa e você pode caprichar aqui. Atualmente, podemos dizer que o figurino está presente em todas as histórias, inclusive os HQs, os quadrinhos, os desenhos animados, os personagens de videogames, né? Então aqui o exercício está pedindo para você fazer um personagem de videogame que tem uma forma mais estilizada do corpo e colocar para ele um skin. O skin é o nome que recebe no videogame quando você coloca uma segunda pele, uma pele, né? Uma roupa. A roupa é uma pele, a roupa é uma segunda pele, né? Ela está escondendo, guardando a nossa pele humana, mas também ela expressa um pouco aquilo que nós somos, aquilo que nós
pensamos sobre o mundo, nos vestimos de acordo com a nossa cultura, não é verdade? Então aqui você vai fazer isso também, é um desenho, um pequeno desenho estilizado de algum personagem que você conhece de algum jogo, de videogame, e você vai colocar para ele uma skin, ok? Vestindo ele da forma que você mais gostar. Só isso, ok? Então essas são as questões que você vai colocar aqui. Olha, aí você vai vir aqui no formulário, semana 1, e vai escrever aqui a resposta. Em vez de escrever lá, que não dá para escrever no PDF, não é verdade? Aí você vai escrever aqui. E aqui, a terceira resposta. Respostinhas curtas, pequenas, simples, não precisa elaborar muito, tá? E aí a gente vai aqui para a segunda semana. A segunda semana tem 2 respostas apenas. O que será que você tem que responder na segunda semana? Olha, o tema também foi teatro, então você também está trabalhando com a ideia de histórias contadas por personagens que falam dentro de um cenário, usando determinadas roupas. Nesta semana vocês estudaram sonoplastia e iluminação, né? Então a iluminação é a luz que vai dar o destaque, que vai dar a sensação, o sentimento. A iluminação do teatro é muito importante porque ela passa essa ideia, né, do sentimento, da energia, se é triste, se é alegre, se tá no meio, se a cena se passa durante o dia ou a noite. E aqui a sonoplastia são os áudios, né? Aqueles barulhinhos, as músicas, os sons de animais, os sons de instrumentos, os sons de objetos. Tudo que acontece na cena vai ter um som e um movimento de acordo com a sua função. Então aqui você vai. Praticamente foi isso que vocês estudaram na segunda semana. E as atividades quais eram? Ah, você tem que observar as cenas abaixo, escrever a onomatopeia para apresentar ou representar o som de cada um da cena. A onomatopeia é a palavra que representa esse som. Sobre a iluminação cênica, é correto afirmar que o profissional especializado em iluminação cênica para teatro sabe exatamente que a luz pouco contribui para a encenação. O profissional especializado em iluminação cênica para teatro sabe exatamente qual a luz apropriada e utilizada para determinada cena. O profissional especializado em iluminação cênica para teatro sabe que é preciso estudar sobre a teoria das cores para fazer uma boa iluminação. Ou a letra D, o profissional especializado em iluminação cênica para teatro sabe exatamente que a luz pode causar dramaticidade às cenas. Então você vai escolher aquela que é a mais correta, certo? E vai escrever aqui a resposta número 1 e a resposta número 2. E depois vai passar para a semana 3. Na semana 3, nós temos o teatro também, ainda trabalhando com a ideia do teatro, processos de criação, arte e história da arte. E o que será que vocês estudaram nessa semana 3 sobre o teatro? Vocês estudaram sobre as máscaras, vocês estudaram sobre as funções do teatro, as representações. Então aqui você vai relembrar e vai pensar o seguinte, nas respostas que você vai dar. Por que é possível concluir que na pré-história a arte do teatro já existia? Então você vai lembrar que os primeiros humanos, na época da pré-história, eles não tinham escrita e nem fala. O que eles faziam para se comunicar? Eles usavam muito gesto. O teatro usa muito gesto. Então nós podemos concluir que na pré-história o teatro existia nessa forma, na forma de comunicação. Quando eles queriam contar uma história, eles usavam gestos para falar, né? Contar as histórias, falar dos sentimentos, falar se ia chover, se estava fazendo sol, se tinham conseguido caçar o animal, se não tinham. Então tudo era contado através dos gestos.
Então aqui a gente conclui que o teatro começa aí, né? Na pré-história com os gestos. Número 2. Qual deus da mitologia grega está relacionado às festas e diversões? Dionísio, Ares, Ditirão ou Zeus? Lembra que Dionísio era o rei dos vinhos e das festas? Então, vamos lá. Número 3. Qual elemento o primeiro ator utilizou em cena? Um quadro, um cenário com luzes, máscaras ou maquiagens? Primeiros elementos que o ator usa em cena é colocar uma máscara, né, ou uma maquiagem, porque essa máscara é a máscara do seu personagem, é incorporar uma outra personalidade. Então não deixa de ser uma máscara, mesmo quando não há uma máscara física, ele está usando uma máscara psicológica. Você já assistiu alguma peça teatral? Se sim, conte-nos como foi, sobre os atores, local, tema. Caso não tenha assistido, como você imagina que seria presenciar uma peça? Então, você vai escrever aqui em poucas linhas, né? Aqui no formulário, olha, essa é a pergunta número 4, então você vai escrever aqui no formulário a resposta. Então, como seria? Como foi quando você viu um teatro? Né? O circo também que você frequentou, que você já foi aí na cidade, também já teve encenação de história entre os palhaços. Aquilo também é teatro, né? Então você pode, se você viu uma história no circo contada por 2 palhaços, você pode contar como foi aí, porque o circo também é teatral, certo? Então vamos pensar em assuntos atuais? Você vai pensar em um roteiro de uma peça teatral que contará algum fato sobre acontecimentos no Brasil. Crie o personagem principal através de um desenho. Lembre-se de adorná-lo, né? Colocar roupas nele e dar um nome para ele. Qual seria o tema abordado? Qual o título do espetáculo? Então aqui você vai preencher, né, o título do espetáculo, o tema e o nome do personagem. Aí você vai escrever isso aqui, certo? Olha, é a questão número 5. Aí faltou aqui número 5. Vamos colocar aqui a número 5, tá? E você vai escrever lá. Pronto, aí você já tem a resposta da semana 3. Aí a gente vai adiantar para semana 4, né? Ó, página 142, 145. Tem 3 respostas para você concluir. O tema também da semana 4 é teatro. O que será que vocês estudaram aqui na semana 4? Limites e desafios do teatro, né? Então aqui tem o texto de apresentação, algumas referências que vocês devem ter estudado, e a gente vai falar aqui, fazer uma revisão através da autocorreção. Observe as expressões abaixo, olha quantas expressões faciais nós temos aqui, certo? Muitas expressões, né? Dessas expressões nascem as expressões que os artistas, atores, incorporam na hora de falar de seu personagem, na hora de falar pelo seu personagem. O rosto humano tem 43 músculos diferentes que podem ser ativados ao redor dos olhos, nariz, boca, mandíbula, queixo, sobrancelha, para fazer milhões de expressões diferentes. Então, das 16 expressões acima, descreva 5 expressões que mais chamaram a atenção. Qual sensações elas te causaram? Então, aqui, nesse espaço de 5, você vai escolher. Ah, eu gostei dessa. Olha, essa do riso. Por quê? Porque me trouxe uma leveza, me trouxe uma vontade de rir também. Ah, eu gostei muito dessa aqui, olha, eu achei que ela está desconfiada, né? Me passou uma sensação de desconfiança, assim, que ela está olhando assim meio de lado, né? Aí eu gostei muito desse aqui, parece que ele está gritando, que ele está em desespero, está sentindo dor. Ou esse, parece que está empolgado. Então aqui você vai escolher 5 daquelas expressões, escolher e colocar aqui riso, dor, susto, medo, raiva, e vai colocar o sentimento, ó, esse não parece estar com raiva, e vai colocar o sentimento que você sentiu, certo? Só isso. Aí aqui essa questão você também vai preencher aqui no formulário. Aqui observe as imagens, olha, ela está aqui sentada, né? Após a leitura da imagem,
descreva o que a pose de cada moça sentada na cadeira revela após sobre a emoção dela, né? Então aqui, olha, ela tem uma expressão, aqui ela tem outra, aqui outra e aqui outra. Aí você vai colocar aqui, nesses espaços, né? Só que você vai escrever aqui no formulário, né? Você vai escrever no formulário o que foi que você percebeu na primeira pose, na segunda pose, na terceira pose e na quarta pose, certo? Leitura de expressão corporal que você está fazendo. Então aqui, olha, o último exercício, número 3, nós temos a aula de danças, né, a pintura do Edgar Degas, e ele pintava muitas bailarinas, cenas de balé, teatro, né? Então aqui você vai observar a pintura e vai dizer, ó, segundo a pintura, podemos afirmar que na obra muitas bailarinas estão em pose de descanso devido à sua postura corporal. Será? Na obra, o artista só conseguiu demonstrar que é um ensaio de balé através de roupas típicas. Será que é um ensaio? O que você acha? Não há na obra sensação de movimento, pois os corpos foram representados em postura rígida. Será? Acho que não, hein? Presta atenção. Na obra, Degas não tentava representar expressões corporais e sim o cenário de balé. Então ele, olha, pegava e como se estivesse usando uma câmera fotográfica, ele representava as cenas de bastidores, cenas de ensaio, cenas de apresentação das bailarinas. Então aqui você vai escolher qual está mais correta. E aí você vai escrever aqui, certo? No formulário. Muito bem, chegamos na semana 5. Aí aqui vamos passar a semana 5, né? Ó, o formulário tem 3 questões para você responder sobre música. Então, essa semana vocês estudaram música. Qual? Mas a música é muito ampla, né? A história da música, a música tem muitos elementos para se estudar. O que será que vocês estudaram nessa semana? Né? Estudaram diferentes estilos musicais, da arte rupestre ao Renascimento. Então, aqui ele fez uma breve apresentação da arte nascendo no período rupestre, né, com os sons da natureza, com os sons do cotidiano, com os sons da voz. E isso depois, mais tarde, na Grécia, no Egito, são colocados em ritmos, e aí eles descobrem que os sons colados uns nos outros produzem ritmo, que esses ritmos produzem melodias, e que essas melodias produzem o que nós hoje chamamos de música. Então, em cada período, a música acompanhou, sempre comunicando, né, sempre participando, e acompanhou eventos religiosos, eventos ritualísticos, eventos de festas, de funerais, às vezes com um instrumento só, às vezes com vários instrumentos. Então a música vem evoluindo por todos esses períodos, se vocês estudaram, e aqui para responder as questões vocês têm 3 perguntas, certo? Após a leitura do texto acima, você vai observar que houve grandes mudanças nos períodos históricos da música. Mas qual o conceito? O que é comum a todos os períodos? Levando em conta que a música ela é a repetição de sons com uma certa duração, você tem que levar em conta que o que é semelhante, o que existe em todas as músicas, independente do período histórico, é que ela tem som e tem ritmo, né? Porque esse ritmo é justamente a duração de cada som. Então, som e ritmo não pode faltar em nenhuma música de nenhum tempo, desde o rupestre até contemporâneo, todas as músicas possuem som e ritmo. Então, a sua resposta vai ser simples assim, som e ritmo, tá? Não esquecendo que você tem que escrever aqui, ó. Aí você lembrou que tem que escrever, você escreve aqui, né? Digita, ó, né? Você vai digitar
som e ritmo. Pronto, né? Ó, simples assim, tá? Observe as imagens e identifique-as ao período correto. Então, aqui a gente tem, né, os 4 períodos que vocês estudaram aqui nessa semana: a rupestre, o Egito e o grego, o Renascimento. E aí as imagens vão lembrar esses períodos, né? Então, aqui é um período que a gente chama de Renascimento, aqui o período rupestre, aqui o período da Idade do Egito, né, da Idade Média, do Egito aqui, e aqui Idade Média, tá? Só isso. Aí aqui vocês vão colocar a sequência das letrinhas também. Número 3, observando a imagem do texto sobre o canto gregoriano, que era uma música medieval, que não tinha instrumentos, só vozes, né? Podemos afirmar que o canto gregoriano é usado com vários instrumentos, foi composto pelo Papa Gregório Magno, gênero cantado a capela por uma única pessoa, um gênero musical profano. Não, aqui estaria certo sim, né? Gênero cantado a capela. Capela significa sem instrumentos. Mas por uma só pessoa? Não. Geralmente é um grupo que canta. Então a resposta mais certa aqui foi composto pelo Papa Gregório Matos. E aqui a última questão, né? Lembrando que você vai vir aqui para responder. E a última questão é você dizer qual foi a contribuição de Pitágoras para a música. Também o texto, né? O texto conta a história de Pitágoras, um pouquinho, um pedacinho só, né? Que Pitágoras foi importante para a criação da música, para a evolução da música, porque Pitágoras era um matemático da Grécia Antiga. E ele era um matemático que estudava os números, e ele achava que tudo na natureza era número. Tudo é número. Então ele começou a observar os sons que eram tocados nos instrumentos, os sons da natureza, os sons do cotidiano, e ele começou a estudar e a representar essas notas musicais através da partitura. Foi esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento e, sobretudo, a possibilidade de registrar a música através da escrita, através do desenho na pauta musical. Então, isso você pode escrever aqui, resumir e colocar no formulário. Na semana 6, também dá uma continuidade, né, à música e em outras observações. Vai falar um pouco aqui da estética musical. O que é estética, gente? Estética é a beleza, né? Estudo da beleza. Então aqui vai abordar alguma coisa assim da beleza de cada estilo, da beleza da música em cada época, um pouquinho uma introdução. Então as atividades que você tem aqui são mais de respostas pessoais, né? De opinião pessoal. Qual estilo de música você gosta mais? Aí aqui a gente também tem que passar a página da semana, da resposta. Semana 6, a gente está na semana 6. Qual estilo de música você gosta mais? Faça uma pesquisa com seus familiares. Pergunte sobre o gosto musical de cada pessoa. Então aqui você vai escrever qual estilo de música que você gosta mais e qual estilo de música que algumas pessoas da sua família gostam mais, tá? Só isso. Na número 2, para você, o que é uma bela música? O que torna uma música bonita? Tem pessoas que preferem músicas tristes, melancólicas, tem pessoas que preferem músicas alegres, tem pessoas que preferem músicas com instrumento só, um solo, né? Tem pessoas que preferem músicas com muitos instrumentos, uma orquestra. Tem pessoas que preferem músicas só instrumental, tem pessoas que preferem música com voz humana cantando. Então é mais ou menos por esses pensamentos que você tem que elaborar a sua resposta, né? O que é uma bela música para você? É o que tem voz humana cantando ou só instrumental? Música mais melancólica ou música eufórica, alegre? Música folclórica ou música internacional, cantada em língua estrangeira? Então existem muitos aspectos aqui para você pensar e perguntar para você mesmo o que é que você gosta mais.
E aí você responde aqui e depois põe aqui. Quero fazer um convite. Escolha alguma música do Beethoven, o compositor alemão do período de transição do classicismo e do romantismo, um gênio da música clássica, né? Vocês conhecem Beethoven e já estudaram Beethoven aqui. Enquanto você ouve a música, vai escrevendo quais as sensações que a música causa em você. Então aqui você tem um espaço para escrever, que você na verdade vai escrever no formulário, né? Você vai ouvir essa música do Beethoven e você vai escrever as sensações dessa música. Eu vou colocar uma música do Beethoven agora e você pode fazer isso agora, nesse exato momento, ok? Então, eu vou colocar a música do Beethoven, vocês vão ouvir e vão escrever, tá? O que é que vocês estão sentindo com essa música? Essa música é a Quinta Sinfonia em Dó menor, é uma das mais famosas do Beethoven. Muito bem, um trecho, né? O que vocês sentiram? Vocês podem voltar aí o vídeo, ouvir de novo e escrever esses sentimentos, essas sensações. Queria mostrar para vocês que essa música é tão famosa, tão bacana, tão legal, assim, tão querida por todos os artistas, que até no Irmão do Jorel o Beethoven aparece na cena onde ele fala sobre o Van Gogh, né? Um capítulo, um episódio, e aí o irmãozinho do Jorel, que esse personagem é muito legal, esse cartoon é muito bacana também, ele aparece dialogando com o Beethoven. E Beethoven está usando aqui a orelha do Van Gogh. Vocês sabem que o Beethoven ficou surdo depois de um tempo, né? Então, ele aqui na brincadeira do desenho, do cartoon, ele está usando a orelha do Van Gogh. Vocês sabem que Van Gogh cortou a própria orelha, ficou sem orelha, né? Então eles fazem uma brincadeira aqui que a orelha do Van Gogh foi parar no rosto, né, na face do Beethoven. E ele passou a ouvir porque ele estava usando a orelha do Van Gogh. E aqui o Jorel, o irmão do Jorel, que não tem nome, só é conhecido como irmão do Jorel, faz essa mesma brincadeira com o Beethoven. Então aí, né, vocês veem que a música clássica, a música de Beethoven, aparece em muitos desenhos de animação. Então quando vocês estudam essa música, vocês a passam até a reconhecê-las em filmes, em desenhos animados, em jogos de videogame, há muita música clássica. Bom, então aqui nós encerramos o PET 3, finalizamos essa autocorreção. Se apesar de tudo
alguém ainda tiver dúvida sobre alguma questão, pode me procurar, me mandar uma mensagem que a gente ajuda, tá bom? Então até a próxima. Tchau, pessoal!